Amigas e amigos, com grande gratidão estamos aqui de volta nos estudos tão importantes da nossa doutrina espírita, ainda de forma virtual, mas esperamos que no próximo ano, já todos vacinados, né, todos já bem, possamos retornar, pelo menos aos poucos, às palestras presenciais no núcleo. Mas por enquanto vamos seguindo da nossa forma que é possível, né? Mas o estudo é sempre importante, não devemos terminar, não devemos parar. Então vamos fazer como faríamos lá no núcleo, iniciando com a leitura da palavra de Chico. Vou fazer a leitura da leitura. Perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Ou seja, é muito importante, né? Podemos perdoar, né? Acompanhando as imperfeições que apontamos muito, né? Normalmente, e esquecemos as nossas, né? Sabe as palavras sempre, né? Do Chico, né? E continuando, vou fazer a leitura da leitura diária, né? Da leitura de hoje, e vamos fazer do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então vamos fazer a lição 72. Contempla mais longe, que diz o seguinte: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere-as a observação para o teu tempo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvides de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituasses às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturadas ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensa dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então assim, né, já pacificados com a leitura tanto das palavras de Chico, como psicografia de Emmanuel, das palavras de Emmanuel, vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, Mestre Jesus, agradecemos sempre a oportunidade do estudo, a oportunidade de aprender sempre, e a doutrina espírita que sempre nos ensina, nos indica o caminho a seguir. Que possamos, apesar dessa pandemia que assola a humanidade, assola o mundo, possamos seguir frente, confiando sempre nas palavras do nosso Mestre Jesus, nos seus ensinamentos do nosso Pai. Que possamos assim seguir firmes, sempre no bom caminho, no caminho da fraternidade, no caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Então, iniciando o estudo de hoje, nosso tema é Lei da Liberdade.
Nós vamos estudar as questões 825 a 842 do Livro dos Espíritos, onde trataremos do tema liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar e liberdade de consciência. Mas, inicialmente, o que se entender por liberdade? Na verdade, aquele que, mais novo, por exemplo, imagina que ele tem liberdade, tem que ser absoluta, ele pode fazer o que ele quiser, sem limites, né? Então é uma pessoa muito nova, mas ainda ele depende dos pais, né, para se manter, né? Então a liberdade, ela não é total, pode fazer o que ele quer, porque não tem que ter recurso, tem que ter uma moradia. Em contrapartida, no sentido inverso, também há casos daquela pessoa que é bem financeiramente, que tem o seu emprego, tem sua moradia, o seu carro, então ele acha que não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém porque eu me mantenho. Só que ele, será que é isso mesmo? Ele se mantém, mas ele precisa do trabalho, ele precisa do alimento, mas ele produz o alimento, ele produz o trabalho dele, ele é que manda em totalidade, ele não tem um chefe, ele não depende de ninguém. Então, na verdade, as pessoas buscam uma liberdade, de certa forma geral, mas sem mensurar, né, essa liberdade de direito. Então, nesse estudo que faremos hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Iniciando, então, com liberdade natural, que está nas questões 825 a 828 do Livro dos Espíritos. E na questão 825, Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, gabar-se, alardear, de gozar de liberdade absoluta? Os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Por que isso? Na verdade, ninguém pode viver só, não é? Nós necessitamos um do outro. Então, quando um diz não preciso de ninguém, isso não é verdade. A gente sempre precisa do outro para alguma coisa, né? Para ter uma liberdade absoluta, né, só haveria uma possibilidade. Ocorreria um caso, por exemplo, do eremita no deserto, porque é somente ele. Então ele tem que buscar o alimento, tem que caçar ou plantar para ter o alimento, tem que preparar suas vestes para proteger do frio, do calor, a moradia, da chuva e etc. Então ele depende somente dele, sim. Somente nesse caso. Mas se tivessem dois eremitas, já não haveria isso, porque um teria que respeitar o direito do outro, né? Então, nesse caso, já haveria uma liberdade não mais absoluta, né? Cada um teria que respeitar o direito do outro. Assim, cabe ao homem sempre a obrigação de respeitar o direito do outro. Porque se o homem não respeita o direito do outro, como é que ele vai querer ser respeitado no seu direito? Não é? E, aliás, um pouco mais do que isso, imagina se o mundo não houvesse o respeito mútuo, ou seja, cada um fizesse o que quisesse. Quando você chega num estacionamento, em algum local, e alguém quer parar pegando 3 vagas. Então aquele que chegou não tem, porque aquele parou durante os 3. E outras coisas tantas que podem acontecer se as pessoas forem individualistas, né? Entenderem que a sua liberdade é absoluta, sem respeitar do outro. Num momento, com certeza, muito pouco tempo, ele vai ter a sua liberdade também tolhida por um excesso de liberdade também de um outro. Então, a nossa liberdade, os nossos direitos são limitados pelo direito do outro, né? E Jesus também já nos ensinou: não façais aos outros o que não quereis para vós. Então, o respeito ao outro, em verdade, não tira a nossa individualidade. Pelo contrário, nossa individualidade ela está restrita, né, ao direito do outro e à liberdade do outro. E assim vive a sociedade. E, falando então da liberdade de cada um, é importante observar algumas práticas desta liberalidade. Ou seja, porque tem algumas pessoas, né, que para o mundo externo, ou seja, para estranhos, ela mostra alguns princípios, né, liberais, que não são preconceituosas, não tem, né, pensamentos são muito bons, mas na intimidade ou até junto aos seus subordinados são verdadeiros tiranos. Ou seja, elas esforçam por uma posição que tem que manter às vezes no local, se manter como uma pessoa correta, e internamente não.
Então imagina, por exemplo, vamos falar de nós espíritas, aquela pessoa na casa espírita, ela demonstra ser uma pessoa extremamente bondosa, extremamente calma, prestativa, né? Sem qualquer tipo de preconceito, muito próximo de todos. Só que atravessou a rua, já deixou aquele ambiente da casa espírita, daquela paz que a gente tem, e ela se transforma. Ela passa a brigar com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, e no trabalho tem um subordinado, também obriga, exige, é arrogante, é prepotente, né? Então, assim, a gente deve compreender que esse fato, né, ocorre devido ao orgulho e ao egoísmo, né? São chagas da humanidade. Então, na verdade, temos que perceber também, e nós, numa reflexão nossa, será que nós, quando estamos na casa espírita, na presença de amigos, ali somos verdadeiramente o que nós somos, também em casa, somos junto aos nossos subordinados? Será que ali a gente diz que não tem preconceito com nada ou com ninguém, né? Com respeito a qualquer diversidade, mas fora daquele ambiente ali é o maior crítico, internamente na nossa casa ou o trabalho, não é? Então a gente tem que entender que quanto mais inteligência tem um homem para compreender esse princípio da liberdade, menos desculpável é não aplicá-lo a si mesmo. Então a gente tem que imaginar isso. Nós espíritas, né, frequentamos a casa espírita, entendemos, estudamos, então a gente está atento, né, ao que a gente seja plenamente, não só uma imagem exterior, né? E assim os espíritos, no livro dos Espíritos, nos ensinam que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda ser o que não é. Então esse é um fato interessante que a gente tem que refletir, né? E eu sempre falo, a doutrina espírita, né, ela é uma doutrina que não é de contemplação, ou seja, não é estudar somente, contemplar, não, é de prática, efetiva prática diária, né? Então a reforma íntima, que é tão propagada, né, reforma íntima é uma verdade que nós temos que fazer isso diariamente. Então, onde nós somos preconceituosos, onde nós somos arrogantes ou egoístas, temos que tolir esse sentimento e trocar por um sentimento de amor, de caridade, de fraternidade para todos, né? Para conosco mesmo e para com o próximo, né? Só assim nós podemos ter um equilíbrio efetivo, né? E seguindo nesse estudo, vamos passar por além de uma liberdade, né? A ausência de liberdade, né? Não mais de agir, mas propriamente de liberdade física, que é a escravidão. A escravidão que está nas questões 829 a 832 do Livro dos Espíritos. E Kardec inicia, né, perguntando: haverá homens destinados por natureza a serem propriedade de outros homens? Nós temos que lembrar aqui o Livro dos Espíritos, né, de 1857. Então, naquela época, ainda existiam, né, mundos, existiam lugares no planeta onde a escravidão ainda imperava, né? No Brasil, por exemplo. Então, essa pergunta, né, fazia-se muito mais sentido naquela época, né? Embora existiam umas nuances de escravidão, daqui a pouco nós vamos mencionar isso, mas naquela época era uma pergunta importante. E os Espíritos nos respondem: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E nós vemos isso, né? Essa é uma realidade. Com o passar do tempo, não só a escravidão, há um contexto, né, da sociedade como um todo, do quão é ruim a escravidão, como de outros abusos, né, que a gente percebia até mais próximos da gente, né, mais recentemente, que não é uma escravidão, mas a questão de direitos coletivos, direitos individuais, direitos do trabalho, quantos direitos mais recentes ocorreram, né, para que a sociedade, nesse progresso da sociedade ocorre e que outros eventuais abusos anteriores hoje deixam de existir, não é? Mas tratando da escravidão,
nós temos que primeiro entender que a escravidão existiu desde os primórdios, né, da humanidade. As tribos vencedoras escravizavam os vencidos, né? Aí você passa aquela idade idade das cavernas, praticamente, Idade Média, vai chegando até uma escravidão mais próxima nossa, que é a escravidão do negro vindo da África para o Brasil, para trabalhar nos engenhos, né, nas fazendas aqui no Brasil, que é o que nós temos mais próximo. E esse é um karma coletivo que a gente aqui no Brasil paga, né? Por isso ainda, por ser o Brasil a pátria do Evangelho. E a gente começa a, não só essa escravidão, a imaginar onde está a justiça de Deus, onde estava Deus havendo tudo isso acontecer, essa escravidão, né? Como isso, como outras tantas fatalidades, que não aqui hoje, mas está aqui também a fatalidade no da liberdade. Inicialmente, a gente tem que, para melhor entendimento, analisar a resposta da questão 15 e 36 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nós temos que imaginar também a escravidão como todas as questões ocorridas com a humanidade, de que matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos, além de primitivos, logicamente, de provas e expiações. Então, quando eu falei lá atrás das tribos que uns escravizavam aos outros, em períodos da história da humanidade, como as cruzadas, né, por exemplo, onde se matava, né, com uma facilidade muito grande, né, Deus usa esse meio para educar os homens. Então, aquele resgate, né, daquele espírito lá atrás, daquela tribo que, vencida a guerra, escravizava, tem um progresso espiritual, de um resgate sempre progressivo. Então, imagina nas cruzadas, por exemplo, na Inquisição, aqueles espíritos que foram os torturadores, né, e eles têm que passar por um resgate. Então, na verdade, Deus utiliza toda a ambientação que se tem para educar os homens, né, para que haja um resgate de todos, para que se possam juntos entender as lições do amor, entender que ninguém é superior a ninguém, né, que não há, na verdade, nenhuma razão de ser de escravização de qualquer ser humano, né, de qualquer pessoa, porque todos somos iguais, filhos de Deus, todos nós. Então, para uma análise espiritual, nós temos que entender também das encarnações, das reencarnações. E, eventualmente, aquele espírito que hoje, por exemplo, né, não estou afirmando uma coisa absoluta, mas aquele espírito que já foi escravo um dia, ele hoje pode não ser. Hoje, quer dizer, não porque não tem escravo, mas no sentido de que aquele que foi o torturador anteriormente, que foi um feitor de engenho, por exemplo, que maltratava os escravos, ele hoje em dia reencarnou eventualmente num negro, por exemplo, que está buscando por melhoria para a condição do negro, para melhoria de todos, né? Para que acabe com preconceitos, com o racismo e etc. Então, na verdade, as vidas sucessivas, né, as reencarnações sucessivas, trocam de lado. Então, aquele que foi o torturador, para que ele resgate amanhã, ele tem que estar numa condição de ele entender e sofrer aquilo que ele provocou no outro. Então, eventualmente um resgate do que ele passa. E aqui no Brasil, né, como tantos os costumes, né, Kardec pergunta também quando a escravidão faz parte do costume de um povo, né? E a resposta do Espírito é o seguinte: o mal é sempre mal e não há argumento que faça se tornar boa uma ação má. Entretanto, a responsabilidade é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Então, aquele que tira proveito é sempre culpado de violação da lei da natureza. No entanto,
tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe parecia natural. Com o desenvolvimento moral dos povos, né, há um despertamento da qualidade espiritual, que mostra que o escravo, como eu falei antes, é um ser humano, filho de Deus, da mesma forma que nós. Então aquela roupa, né, aquela veste que aquele espírito, durante uma determinada passagem aqui na Terra, ele utilizou por algum sentido. Então, nós, como espíritas, devemos entender também dessa forma. Então, eu, por exemplo, posso ter sido em algum momento, em alguma encarnação passada minha, um escravo, né? Como também, em alguma encarnação minha passada, eu posso ter sido feitor, aquele que maltratou. Então, na verdade, as encarnações sucessivas fazem com que haja um progresso espiritual, onde o espírito ele entenda do mal que fez e resgate, e venha resgatando em reencarnações sucessivas. Isso é que faz com que haja um progresso espiritual, né? Kardec também pergunta, a questão seguinte, a desigualdade natural das aptidões, quando eu colocaria a dependência de uma raça inteligente sobre outra? Então, também nós temos que ressaltar que nós estamos falando de 1857, né? Então, haveria diferença de raças, que naquela época se falava raça branca, raça negra, raça amarela, que seriam os índios, né? Na verdade, os espíritos, inclusive de forma intensa, respondem o seguinte: insensatos, não veem nada senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, mas sim o espírito. Ou seja, todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Então, a desigualdade ela ocorre porque está ligada ao desenvolvimento espiritual. Então, isso é natural do espírito. Então, os espíritos têm diferentes idades espirituais. Então, tem aquele espírito que ele entende que o amor é que move, né, a humanidade, o espírito como um todo, e entende isso mais rápido. E vai ter aqueles irmãos, né, espirituais que ainda não entenderam dessa forma e estão um pouco atrasados. Então é como uma escola, né? Então tem alguns espíritos que ainda estão na fase de criança, outros estão na adolescência, outros já estão chegando a adulto. Então cada espírito vai estar de acordo com o seu desenvolvimento, né? Ele vai estar entendendo melhor o seu papel, né? Então todos chegarão a ser espíritos puros, mas nós começamos ainda simples, ignorantes, estamos progredindo. Dessa forma, nesse pensamento, o forte, o inteligente, ele tem que ajudar os fracos a se instruírem e não escravizá-los. Então, se hoje nós estamos encarnados com uma posição melhor do que um irmão, nós não devemos humilhá-los ou agredi-los com arrogância, com egoísmo. Pelo contrário, é ajudá-lo. Como nós também, tem outros espíritos, outros irmãos melhores do que nós, em posição na sociedade, que também nós buscamos auxílio. Então, a sociedade, a liberdade, ela congrega, né, vários pensamentos, várias posições que tendem, né, a fazer com que os homens eles entendam que todos nós somos filhos de Deus, da mesma forma. A veste que nós estamos hoje, eu sou Oswaldo, hoje estou com essa veste aqui, ela é momentânea, é dessa encarnação só. Numa próxima encarnação, eu posso nascer branco, preto, amarelo, azul, qualquer cor que seja, e nascer em uma condição melhor, pior, qualquer uma. Isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, isso é necessário para a gente. Então, hoje, embora a escravidão já tenha sido, né, já tenha acabado, não há de uma escravidão, mas volta e meia a gente vê nos jornais que alguma fazenda no interior do Brasil, pessoas foram libertas porque estavam na condição análogas a escravos. Então, aquela pessoa ainda, tem gente ainda nessa posição, né, contra leges, ou seja, contra a lei, mas existem gente como existem aqueles que maltratam, né, que fazem esse papel ainda. Então, e não só isso, né,
quando ainda, por exemplo, existe aquele empregado doméstico, né, que, por exemplo, as pessoas se tratam, né, como de casa, né, e, na verdade, não tem quase descanso, né? E esse tema, inclusive, é o próximo item que nós vamos falar agora, que Kardec pergunta o seguinte: e aqueles que, ao tempo da escravidão, tratavam seus escravos com humanidade, que não deixava lhes faltar nada e que acreditavam que a liberdade os exporia a privações? Aí os espíritos respondem o seguinte: não são tão culpados como os que maltratavam os escravos, mas nem por isso deixavam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Em todas as épocas existem homens bons e maus, mesmo entre aqueles que tinham escravos, porque a lei, à época, permitia a escravidão entre os homens. Recentemente, eu tinha um conhecido, né, meu primo que é médico, e ele veio lá dos Estados Unidos, que é médico também, e ele lá nos Estados Unidos tem essa cultura, né, de objetos do passado, né, de objetos de colecionador. E uma vez ele foi aqui no Rio de Janeiro, na feira, antes da pandemia, né, tem no centro da cidade, e ele trouxe um documento de um escravo, a compra do escravo. Aquele documento eu vi, sabe, é estranho, né? É estranho você ver aquele documento assim, eu não gostei nem muito de tocar não, mas é uma realidade. Então, na verdade, a lei permitia. Entretanto, a lei não determinava e não mandava maltratar o escravo. Isso acontecia por livre-arbítrio dos homens, ou seja, aqueles que praticavam mal. Então, a sociedade, né, imaginava dessa forma, como natural o escravo. Logicamente, para aquelas pessoas que entendiam que aquela pessoa era um ser humano, mas a sociedade era assim, ou seja, era já arraigado, né, da sociedade. Mas essas pessoas, e muitos tinham carta de alforria, ou seja, muitas pessoas não entendiam, não tratavam aquele escravo como escravo. É como uma pessoa de casa que cuidava dos afazeres domésticos, né? Por exemplo. Ou seja, o espírito está em evolução. Então, como eu disse antes, passamos pelas cavernas, pela Inquisição, pelas cruzadas, pela escravidão, e com a força do Evangelho, né, com a força do entendimento espiritual que nós temos, que a gente vai buscar a verdadeira libertação espiritual. Então, quando eu mencionei um pouco antes, né, e aquelas pessoas que hoje nós achamos absurdo, né? Achamos absurdo a escravidão, como pode ter acontecido isso no Brasil, foi em 1800 alguma coisa, como é que pode isso, né? Como é que houve a escravidão uns anos atrás? Mas dentro de casa você tem uma empregada doméstica que trabalha 14 horas por dia. Ou você tem no seu trabalho um funcionário que você exige que ele trabalhe demais, que não tenha descanso, que você cobra dele muito, que não tenha espaço para almoçar, por exemplo. Então vamos refletir, né? Vamos refletir sobre a nossa vida, quem está à nossa volta. Será que nós, hoje, somos verdadeiramente espíritas, ou seja, que a fraternidade impera na nossa volta? Ou ainda temos um pouco, né, do feitor lá do passado, eventualmente de encarnações passadas, e ainda está entranhado em nós, né? Como nós tratamos nossos companheiros, né? Nossos amigos espirituais, os companheiros de caminhada. É por isso que uma das... se fala no doutrina espírita, né? Espíritas, instruí-vos. Então, assim, estudando, que a gente vai conseguir, né, melhorar através de cursos, né, na casa espírita, através de palestras, através de eventos, nós vamos estar sempre estudando e aprofundando. Só que eu sempre digo, a doutrina espírita é uma doutrina, não é de contemplação, é de prática. Então, tudo que nós aprendemos, vamos usar isso na prática, né? Não só guardar na estante, num livro, né, que temos lido. O próximo tópico que nós trazemos é a liberdade de pensar, que está nas questões 833 e 834, também do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: o homem tem plena liberdade de pensamento? Sim, não é? Pensar, você tem liberdade, aí sim, absoluta. Porque
independente de onde você esteja, se você está num campo aberto ou numa cela, numa solitária, o seu pensamento é livre. Seu pensamento é absoluto. Você pode pensar o que você quiser. A questão é, e a responsabilidade do pensamento? Né? O pensamento é como uma semente que a gente planta e a gente tem que colher. Né? A gente pode semear todo dia, mas a lei de justiça divina nos faz colher o que semeamos. Então, atraímos o que pensamos. A força do pensamento é muito forte. Então, da mesma forma que fazemos uma prece, né, pedindo auxílio, no plano espiritual que nos auxilie em alguma tomada de decisão, ou que nos dê a tranquilidade, né, e a coragem de seguir em frente, sempre no caminho do bem, essa prece ela vai chegar ao seu destino. De tão poderoso que é o pensamento. Mas o pensamento, se for não tão bom, ou não for uma prece, pelo contrário, nós vamos estar atraindo o que pensamos. Então, a vibração, a faixa vibracional que nós estamos, é força do nosso pensamento. Então, se pensamos coisas boas, nós vamos possibilitar que os amigos espirituais, nossos protetores, né, possam estar juntos de nós, porque eles estão naquela faixa vibracional melhor. Né? Então, nós vamos chegar até eles, vamos poder mentalizá-los, vai poder nos ajudar. Agora, se a gente começa com pensamentos ruins, contrários às leis de Deus, que sabemos disso, né? Daqui a pouco a gente vai falar até mais sobre isso. E o seu pensamento é ruim, de coisas ruins, você vai estar atraindo quem? Espíritos que pensam da mesma forma que nós. Então, aquele espírito que pensa em coisas ruins, não pensa em fazer o bem, se você pensa muito nisso, você vai estar atraindo esse espírito, que é familiar a você. Ele vai estar na mesma faixa vibracional. Por isso, quando chega ao seu momento que você está meio mal, ou está pensando, vem à sua mente coisas ruins, pare. Nós todos, bons espíritas, vamos parar, pedir, né, ao nosso Pai um auxílio e mudar a nossa faixa vibracional, ou seja, mudar o pensamento. Pensar em coisas boas, pensar no bem, e não só pensar, né, mas praticar. Mas começa pelo pensamento. Vou fazer o bem, vou pensar em coisas boas. Se você tem uma dificuldade momentânea de pensar, tem uma dificuldade, né, pela vibração que você está naquele momento, pega um livro espírita, pegue Fonte Viva, por exemplo, Vinha de Luz, pega qualquer livro desse e faça uma leitura. Faça uma leitura que você vai, a sua vibração melhora, faça uma prece, né? Aí você começa a melhorar a sua vibração e não mais fica na faixa vibracional aqueles espíritos inferiores, né? Embora nós sejamos espíritos inferiores, não vamos achar que nós somos espíritos bons ainda, estamos no plano de provas e expiações, mas nós vamos melhorar nosso pensamento e atrair, então, bons espíritos que possam nos auxiliar. Né? Esse é o objetivo. Então, o item seguinte, né, para finalizar, é a liberdade de consciência, que está nas questões 835 a 842. E Kardec, na questão 835, inicia perguntando: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E como resposta temos o seguinte: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Na verdade, a consciência é um tribunal interno. Né? A consciência é onde estão ali armazenadas as leis de Deus. Nós nascemos simples e ignorantes, mas já está na nossa consciência o certo e o errado. Já sabemos o que fazer. Só que na fase inicial ainda, ela está muito distante, né, o entendimento do que está nessa consciência. Né? Tudo que passa pela nossa consciência é gravado por ela. Tudo é gravado. Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo espiritualmente, a gente vai acessando muito mais o que diz a lei de Deus, e a gente pode estar comparando mais imediatamente. Então, o espírito numa fase inicial, ele está ali armazenado ainda, mas ele não tem ainda o conhecimento específico para entender o que está armazenado na consciência dele. Ele vai progredindo, vai chegar um momento que os pensamentos ainda serão ruins, mas de tanto pensar, ativa a consciência que ele sabe, vai chegar um momento que fala assim: isso não é correto eu fazer, eu praticar, eu pensar dessa forma não vai ser. E quando você vai evoluindo um pouquinho mais, esse parecer
da nossa consciência se dá quase que imediatamente. Aí cabe a nós suportar essa consciência. Então, aquela chamada peso na consciência, né? Puxa, eu fiz isso e vem a consciência pesando, porque você sabe que fez errado, você sabe que não é o caminho correto. Cabe, então, ao espírito então, fazer o resgate. Aqui ainda, enquanto é encarnado, aproveitando essa oportunidade. Porque, em verdade, mudando por dentro, a gente muda automaticamente por fora. Né? Então, nós temos a liberdade de pensar. Mas esse processo, né, como uma semente, como eu falei anteriormente. Temos a liberdade de plantar, mas não de colher. Ou seja, a colheita vai ser do que obrigatoriamente nós plantamos. Então, bons pensamentos trazem bons pensamentos. Maus pensamentos trazem maus pensamentos. Então, o cuidado que a gente tem, todo mundo está se policiando, né? Orai e vigiai. Então, assim, quando você dorme, né, à noite, você desprende lá do corpo um pouco. Se você acordar muito cansado, ou muito, você está andando aonde, né? Então, o seu pensamento está te levando para onde quando você sai aqui do plano, né, nosso aqui. Então, a mesma coisa é o pensamento. Vamos pensar positivamente, sempre refletindo. Agora, lembrando sempre, nós somos espíritos inferiores. Tá? Não sei se você sabe, mas nós somos espíritos inferiores. Temos que saber disso porque nós temos que saber nossa limitação também. Então, vamos sempre progredir, mas não nos culpar a todo momento. Falhamos, vamos falhar daqui a pouco. Às vezes, você está na casa espírita, você ouve uma prece, ouve uma palestra e você, puxa, eu estou errando nisso, nisso, aquilo outro. Quando você atravessa a rua e segundos depois você está errando de novo. Mas você vai começar, a sua consciência está mais próxima de você. E você vai, então, a todo momento, a consciência te sinalizar. Poxa, olha, esse pensamento está errado. Esse pensamento não é o correto. Tá? Então, isso faz com que você, se desenvolvendo, você passa a ter um conhecimento maior e uma forma de agir mais rapidamente. Não é? E a nossa consciência, só Deus é que cabe julgar, né? Dizem os espíritos. Até porque, né, como ensinou Jesus, né, o que diz todas as leis? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente quiser viver o bem, façamos o bem. Se queremos amor, amemos, né? Possamos amar para ter o amor de volta. Então, será que é isso que fazemos? Vamos fazer uma reflexão da nossa vida, né? Quem cabe julgar a nossa consciência somos nós mesmos, né? Quando a gente desencarna, a consciência vem nos cobrar as nossas atitudes. Quanto mais desenvolvidos, maior conhecimento nós temos, a consciência vem muito mais rápida a nos questionar. Não é? Então, assim, essa liberdade que nós temos que mensurar, na verdade, né? Até onde nós podemos ir. Né? E a forma de pensar também se discute aqui na questão da liberdade, é a questão da liberdade de consciência, que na verdade é a força da civilização e do progresso. Assim, aqueles que se opõem à forma de pensar são infelizes. Né? Nós não podemos ser tolhidos no nosso pensamento, na nossa liberdade de pensar. Lembrando sempre que o que nós pensamos, ele tem que estar de acordo com o entendimento efetivo de Deus, que nós aprendemos, nós espíritas. Então, voltando, nós somos planetas de provas e expiações, que se transformará daqui a pouco em regeneração, para que a gente reencarne aqui no planeta Terra, já no planeta de regeneração, né? Porque o que nós temos conhecimento é que é a última oportunidade dos espíritos encarnados estarem aqui ainda. Nós estamos fazendo uma faxina geral, uma limpeza geral. Por isso, tanto mal, às vezes, eu te observo aqui ainda, porque é a última oportunidade daqueles espíritos que estão em resgate. Então, nós também seremos os trabalhadores da última hora? Será? Que às vezes nós nos sentimos superiores a outros espíritos, né? Não, eu sou espírita, estou estudando, eu sou superior. Não, nós estamos aqui no mesmo barco. Então, vamos ser os trabalhadores da última hora e possamos, então, acompanhar a Terra
passando por um planeta de provas e expiações, de expiação. Porque quando houver uma mudança íntima de todos os habitantes da Terra, ela se transformará. O erro virá uma esperança de reconhecimento, né, que a gente possa melhorar, né, que o erro ele possa ser identificado rapidamente e corrigido. Por isso que assim, o que se faz, aqui se repara. Por isso a possibilidade de reencarnações, né, sucessivas faz com que a gente sempre consiga e procure melhorar sempre em cada encarnação passada. Que a gente vai para o plano espiritual, a gente vai estar estudando lá. Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, por exemplo, a gente faz um curso lá no núcleo, né, no estudo na Casa Espírita, Livro dos Espíritos, Evangelho, etc. e tal. Não só encarnados estão ali, também os espíritos encarnados estão ali também estudando conosco, como o Evangelho no Lar. Então todos estão estudando. Quando a gente mudar de plano também, quando nos encarnarmos também, esperamos estar no bem para que a gente vá para uma coluna espiritual, né, que a gente possa continuar, que a gente não fique no meio do umbral ali, perdido, né, pelo pensamento. Por isso que o pensamento é muito importante, né? E Kardec se preocupa, né, naquela época já, faz uma reflexão sobre as crenças religiosas, que são notoriamente falsas. O que se fazer no caso disso? Como se fazer para reconhecer uma religião que seria boa, né, naquela época, em 1857? E os Espíritos nos respondem o seguinte: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Ou seja, toda religião tem que ser respeitada quando ela inspira os seus seguidores ao caminho do bem, né? Nós não devemos esquecer que espíritos e médiuns existem em todas as religiões. Na doutrina espírita nós reconhecemos como médiuns ostensivos ou não, né? Mas em todas as religiões temos boas pessoas, bons espíritos, sempre no caminho do bem. Então, da mesma forma que a gente entende, né? Da mesma forma que a gente, na doutrina espírita, quando vai reconhecer uma mensagem espiritual, se está correta ou se não está correta, qual é o caminho? É a essência. Se aquele espírito ele passa uma mensagem do bem, nós devemos reconhecer como uma verdadeira. Mas aqueles que começam a outro tipo de mensagem, que a gente percebe que não tem muita semelhança, né, o que nós aprendemos, podemos descartá-la. Mesma coisa assim em relação às religiões. Todos levam ao caminho, né, que são de seguir a Deus, o caminho do bem. Todas que façam isso, que inspirem os seus seguidores a isso, inspirem para o caminho do bem, são boas religiões, né? E Kardec também pergunta, naquela época também, se alguma religião tiver praticando falsas situações, o que devemos fazer, né? E o plano espiritual já imagina e responde dizendo o seguinte, que a própria sociedade ela pode dar conta disso, pelas próprias leis. O que nós devemos fazer é fraternidade, é amor e fraternidade, de não fazer com que essas religiões atacar ou qualquer tipo de violência que se tenha. E a gente observa hoje em dia também, né, que algumas religiões que talvez para nossa imagem, né, para o que nós vemos, aí você vê isso na internet, de exploração a fiéis ou mesmo de conceitos, né, que entendemos como equivocados. Mas devemos entender que cada um tem a sua consciência. Então aquele que está lá acompanhando, eventualmente ele está fazendo muito bem para ele, porque é daquela linguagem que ele necessita para fazer o caminho do bem. Às vezes é uma pessoa alcoólatra que numa outra religião ele não se adaptaria, mas naquela está servindo para ele largar a bebida, por exemplo, né, como exemplo. E até aquele próprio quem está comunicando, ele talvez possa ter outras ideias ali, né, que ele esteja se aproveitando, mas de certa forma ele está ajudando aquele irmão que precisa ouvir os ensinamentos, daquela forma que ele precisa entender. Então não devemos julgar ou pré-julgar
a ninguém. Que na verdade o resgate, o que o certo ou errado, lá no plano espiritual que nós vamos ter que apurar, né? O que nós fazemos, o que cada um reencarnou, qual é o plano reencarnatório, o que prometeu fazer, o que prometeu não fazer e o que estaria equivocadamente fazendo. Então, em linhas gerais, nós devemos reconhecer a boa religião, a crença correta, aquela que conduz ao bem, aquela que tenha o amor em sua pureza e aplique a caridade, a fraternidade. Então, a melhor religião que se tem é aquela que você melhor compreenda os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que o que Deus, as leis de Deus estão na nossa consciência. E para destravar, né, para clarificar para cada um de nós, cada um vai ter o seu momento. Então, quantas encarnações nós tivemos no passado e quantas nós vamos ter lá na frente? Então, hoje nós somos espíritas que nos auxilia bastante, né? Ou seja, nos traz para o nosso entendimento, né, a verdade, que traz realmente o que Jesus nos ensinou, e nós estudamos para isso, é porque nós estamos numa condição de entender dessa forma. Então, cada irmão nosso, ele deve ser respeitado na sua religião, na sua forma de pensar, sendo sempre que leve ao caminho do bem, leve à fraternidade. Então, você tem muitas religiões que praticam bem, que auxiliam os pobres, que auxiliam os irmãos que hoje enfermos, que estão em condições não boas, independente da religião. Então, é o espírito, né? Nós somos espíritos encarnados. Então, Jesus não tinha religião, né? Então, a religião aconselhável é aquela que melhor traduza para aquele espírito, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós, espíritas, aqui na Casa Espírita, através das palestras, através dos cursos, temos esse entendimento e essa forma de entender a vida, né, como um todo, como um sentido de melhorar a vida, no sentido do progresso espiritual. Então, possamos aproveitar isso, né, nos estudos que fazemos, na reflexão, que eu sempre falo que a doutrina espírita não é uma doutrina de contemplação, né? Volto a dizer, e eu falo sempre isso, é uma doutrina de prática. Então vamos praticar sempre o bem, independente de qualquer coisa, que eu sempre falo, está na dúvida o que fazer? Caminhe no bem, faça o bem. E então vamos tirar do livro, né, a Reforma Íntima, vamos ao dormir, refletir o que fizemos durante o dia, o que não fizemos, o que foi bom, o que foi ruim, e tentar resgatar já no dia seguinte. Não vamos deixar uma próxima encarnação não, que às vezes não vai dar tempo. Às vezes você não vai achar aquele espírito que você, de alguma forma, né, atrapalhou, de alguma forma penalizou. Né? Então, no sentido da liberdade, que foi o tema de hoje, vamos entender a liberdade plena, respeitando sempre a liberdade do outro, vendo que a nossa liberdade ela tem que estar sempre no caminho do bem, da fraternidade, do amor ao próximo. Assim como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Até uma próxima oportunidade.